Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o nosso podcast aqui do Grupo JM. Tô aqui como sempre com o André. E aí, André? Excelente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio e a gente tá muito feliz aqui e muito empolgado de falar com esse cara hoje, hein? Cara, hoje é um episódio legal, que estamos aqui um cliente querido que já está há muito tempo com a JM, cliente da Guide também. Estamos aqui com o Rafa da Mar Negro. E aí, Rafa? Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo certo? Obrigado pela oportunidade, né, de estar me apresentando e apresentando um pouco da Mar Negro aqui nesse dia de hoje. Legal, obrigado por ter vindo, cara. Qual que é a ideia do nosso podcast, que a gente já está com várias edições? A gente gosta de ouvir histórias de empreendedorismo, cara. E histórias de negócios que a gente se relaciona, que a gente está próximo. E eu sei que você tem bastante história para contar, sua história empreendedora aí, que é altos e baixos, como qualquer empreendedor, né? Sim. Mas conta pra gente, Rafa, vamos começar. Como que você foi parar nesse mercado? Como tudo começou, cara? Eu venho já do ramo têxtil, né? Meu pai tem a Mar Negro. O nome Mar Negro vem da empresa do meu pai. É uma empresa voltada à parte de confecção, roupas fitness, moda casual, eh, muitos modelos de bermuda masculino, né? Então, eu iniciei com ele com 13 anos de idade. Rapaz, mão de Olha que obra legal. infantil É. aí, ó. Começou bem. Comecei cedo, estudava meio período, inicialmente, né? E os outros meio período ia para a empresa dele, eh, trabalhar nos primeiros setores da empresa, que é o setor de corte, né? Então, já de novo carregava rolo de tecido, cortava pano, e fiquei ali até terminar o meu ensino médio, né? Trabalhando nesse meio período. Quando iniciei a faculdade, eu comecei a trabalhar período integral e estudava à noite. Fui evoluindo nas funções da empresa, né? Da parte de corte fui para o setor de expedição, da expedição fui para um setor mais administrativo e fiquei ali na empresa do meu pai dos meus 13 até os 26 anos. E bom que você passou por todas as áreas, que deve ter te beneficiado e você conhecia todo o processo, né? Sim, eu digo que ali foi a minha verdadeira faculdade foi ali, né? Na raça. Foi na raça. Então, eu sempre falo que pelo menos nesse nicho nesse ramo, né? Nesse ramo têxtil, parte de confecção, enfim, o maior conhecimento que você adquire é o conhecimento diário ali, né? Passando por todos os processos, vivenciando aquilo dia a dia, podendo ter contato direto, né, com os altos e baixos que toda empresa tem também, as E dificuldades, fica né? mais fácil você falar com seus colaboradores, porque você fala, ó, eu já vivi, já passei por aí, sei como é que é, já fiz, entendeu? Você fica com mais propriedade. Exato. Então, ali foi minha verdadeira faculdade, né. Só que assim, eu enxergava que eu sempre fui um funcionário do meu pai, né, apesar de ter evoluído nas funções, e eu enxergava que eu precisava ter um negócio próprio, né. Essa Eh ambição aconteceu. ao longo do tempo, assim, eu comecei a enxergar potencial em ter um negócio próprio e de comandar um negócio, de ter minhas próprias iniciativas dentro da empresa, como acho que todo pai, ele tinha as convicções dele, né, Uhum. e muitas vezes vem um pensamento aí mais jovem e acaba Tendo tendo conflito. alguns Conflitando. conflitos, que é Exato, é normal, né. natural. Normal da parte dele também que iniciou uma empresa do zero e tinha as convicções dele. Ele começou uma empresa do zero e teve muito sucesso também. Então, enxerguei a oportunidade de abrir um novo negócio, né, na família ali. Sempre fui apaixonado por pesca, pelo esporte, né, então, essa paixão veio desde pequeno, desde os 4 anos de idade, ia pescar com meu pai, com meus Uhum. tios, a parte da família do meu pai, ela é muito envolvida na pesca, né. Então sempre tive esse contato através da parte da família do meu pai ali. Outro ponto muito importante, né, Rafa? Porque é muito difícil você empreender numa coisa que você nem sabe como é que funciona, nem se relaciona. Sim, Pô, além de você dominar a parte do texto que você tinha conhecimento do teu pai, você também vivia a experiência da pesca, né, cara? sim. Então, na época, até com alguns questionamentos aí, né, como que você vai abrir uma marca de vestuário de pesca? Algo que, era meio soava meio estranho para muitas pessoas, né, que não estavam envolvidas nesse cenário, né, nesse meio. Uhum. Mas quando eu resolvi abrir a Mar Negro Fishing, né,
eu já havia pesquisado o mercado. A pesca, para quem não sabe, é o segundo esporte mais praticado do país, Olha, não sabia. só perde Não para o sabia. futebol. Então, enxerguei potencial nesse esporte que, ao meu ver, estava um pouco deixado de lado aqui, né? Nessa parte, principalmente nessa parte de vestuário, né? Que é a parte que eu ia me envolver. Então, achei que tinha, sim, mercado ali para a gente ter uma marca conceituada aqui no Brasil pelo número de praticantes e pelo tanto que o esporte vinha crescendo ano a ano, né? Esse é o olhar É, empreendedor. você viu do seu hobby a possibilidade de fazer um negócio, né? Então, Exato. E viu uma E oportunidade. Eu aí tô viu. enxergando que tem espaço. Sim. Olhando o número de praticantes que tinha no país e olhando para outras marcas já existentes naquele cenário atual, eh, eu achei que sim, tinha espaço. Lógico, como todo início, iria ser desafiador, porque apesar de eu já vir do ramo têxtil, eu nunca tinha colocado a parte da pesca como negócio, né? Só era um hobby. Então, e tinha um desafio ali, né, eu não sabia como eram os clientes, não sabia como que eram as lojas, como que era a entrada nisso, Uhum. enfim, tinha um desafio ali, mas resolvi apostar na época em abrir a Mar Negro Fishing. De início, eu como não tinha venda, a marca não era conhecida, peguei um pedaço da empresa do meu pai, um um Uhum. pedacinho ali que não era utilizado, né, acho que dava o tamanho dessa sala, sei lá, era 5 por 5, 6 por 6. Isso foi há quantos anos, mais ou menos? Isso foi em 2018. Ah, que legal. Cara, muito Então, recente também. é, Não tem 10 anos. é. 2018 eu iniciei a Mar Negro, né? Ainda fiquei no negócio do meu pai. Uhum. Comuniquei a ele que eu ia tentar um novo negócio, mas ia continuar trabalhando para ele. E em algum tempo vago ali, ia aos poucos engrenando na parte da pesca, né? E é muito legal, você permite, como que não tem um único caminho, tem gente é comum ter o conflito de sucessão, isso é normal, a gente lida com isso, mas esse caminho que você trilhou, não, espera aí, eu vou aproveitar esse know-how, vou abrir outro negócio, me lembra muito a história da Magazine Luiza, que o sucessor que Sim. agora está na frente do negócio, ele tentou colocar o estilo dele, teve conflitos, aí ele falou: "Ó, então posso cuidar do e-commerce?", hoje a gente sabe a potência que é a Magazine Que é o Luiza no e-commerce, e-commerce. mas na época não era. E aí ele transformou num outro negócio, num potencial enorme, e como tem caminhos múltiplos para você encarar esses conflitos de sucessão que fazem parte. Exatamente. Sim, eu acho que assim, o que mais travam as pessoas hoje é um pouco de medo, né, de Uhum, iniciar um novo negócio. No meu caso, eu tinha um negócio pronto já de família, né. Então, resolvi sair da minha zona de conforto, na verdade. Tinha um negócio É. pronto do meu pai, uhum. que era um negócio já muito rentável, né, e eu resolvi apostar e sair da minha zona de conforto para iniciar um negócio novo que aquilo Mas tem tava a dentro, sabe, me é, puxando. além da zona de conforto, né, você teve visão. Na Sim, verdade, você teve uma visão muito boa, você já juntou o hobby com a visão. Aliás, para quem tá assistindo, né, se você tem um hobby, se você quer empreender nesse hobby, tá aqui um podcast muito bacana pra gente assistir, mas você teve a visão do E negócio. aproveitou a estrutura que a gente teve um cliente, não sei se o André lembra, que o pai dele tem uma cerâmica de tijolo, Sim. e ele enxergou a oportunidade de areia higiênica para gato, que o gato faz xixi. E ele viu que o pai, quando o tijolo não estava na qualidade, tinha que e Refúgio. virava refúgio, ele falava: se eu tratar esse refúgio, vira um produto, que é areia higiênica para gato. Ou seja, ele empreendeu num novo segmento, mas aproveitando a estrutura do pai tinha e do conhecimento que ele tinha no mercado cerâmico. é sensacional. Então correlaciona um pouco a tua história também. Quer dizer, espera aí, eu sei desse mercado, mas eu vi um negócio de pesca que eu já conheço, mas eu vou aproveitar no começo a estrutura aqui. E aí começou num quadradinho lá. E assim também, a parte do negócio de pesca, o negócio que o meu pai tinha e tem, né, é um mercado muito tem muita concorrência ali, né, muito Tá. concorrido. Então, hoje, quantas marcas de que faz bermuda, parte fitness, tem Uhum. no mercado. Então, eu tentei fugir um pouco também dessa concorrência e buscar um mercado, Nichado. mais nichado e que eu acredito que o hobby hoje a pessoa gasta com hobby, né. Todo Sim. mercado que é hobby, a pessoa acaba investindo um pouquinho mais. Então, também pensei um pouco nisso na época, né. E aí comecei naquele quadradinho. E aí? Inicialmente comprei uma máquina usada, não sabia o que que era sublimação, né, até então, que é essa parte de estampar
o tecido de poliéster, né? Com várias imagens, enfim. Comecei a me aprofundar um pouquinho, comecei a ir nas feiras voltadas para esse tipo de maquinário, né? Que são as feiras de serigrafia. E entender um pouco mais desse maquinário primeiro, desse tipo de trabalho que era que eu via que era feito nas marcas até então existentes, né. Uhum. E adquiri meu primeiro equipamento ali já usado, barato, porque não tinha ainda caixa, não tinha muitas condições. E eu mesmo operava esse equipamento, porque também não tinha venda, então não tinha como ter funcionário, né. Então eu Uhum. ficava na máquina ali, às vezes passava um pouquinho do período, de trabalho e ficava na máquina, estampando Imprimindo, né? peças e separando para levar para costura, então eu fazia tudo de início, né. Eu que ficava na máquina, eu que levava as peças para costureira, buscava, embalava, e inicialmente a produção era de 100 camisetas por mês. Nossa. Ó, caramba. E aí colocava essas peças no carro e eu mesmo saía vender. Então comecei fazendo clientes de Americana, que eu já conhecia, então deixava ali 20, 30 peças em um, 20, 30 peças em outro, Lojistas. lojistas, Uhum. e fui começando a deixar em clientes mais próximos, lojas de Santa Bárbara, Campinas. Inicialmente as camisetas eram muito feias, eh Tudo tem um começo, é. mas assim, tinha um preço bom, tudo acabava tendo um pouco de saída, né. E meu primeiro lojista, até fazer um agradecimento a ele, né, o primeiro cliente meu que resolveu me dar a oportunidade na época foi o Jocil, Da da Ameripesca, pô, que Ameripesca. fantástico. Você é um cara É. muito gente boa mesmo. Então o Jocil foi ali o meu primeiro cliente, né, que apostou na marca e hoje ele é um deus continua como cliente e se tornou um dos meus maiores clientes hoje. Olha Então a que gente legal. acabou, ao longo do tempo, com a evolução da marca também, um ajudando o outro, né, Que bom. nesse processo, e ele acabou se tornando um grande player da pesca também. Que legal, Então cara. esse trajeto da Mar Negro teve a ajuda do Jocio e a Mar Negra ajudou ele um pouco também, a gente cresceu junto aí, Que né. que Que qual que foi o legal. momento da virada, Rafa? O momento que você falou: "Espera aí, tem uma coisa aqui, tem um Então, potencial grande aqui". e aí eu comecei a inicialmente então fazer esse tipo de venda, bem tímida ali ainda, Aham. e aí comecei a mudar um pouco o perfil das camisetas, começou a evoluir, as peças começaram a ficar bonitas. Na época consegui um designer muito bom de Minas Gerais, pesquisando, e o cara fazia uns desenhos, assim, pra época sensacionais, Que e isso também deu legal. um boom, né. E senti a necessidade de contratar uma pessoa para ficar na máquina, que eu tinha que sair mais, depois mais uma pessoa, e a hora que fui ver a empresa já tinha 5 pessoas, Olha. na máquina, separando corte, uma para levar para costura. Eh, nesse período, eu tive que se desligar totalmente da empresa do meu pai, né, Sim. que aí a necessidade me chamava para me doar de vez ali ao caminho que eu Uhum. tinha escolhido. E aí foi, cara, e o negócio começou a evoluir, contratei meu primeiro vendedor, para eu poder focar mais internamente. O negócio começou a evoluir, começaram a vir outros vendedores de outros estados atrás da marca. Olha. Resumindo, né, mas isso, lógico, foi um processo até rápido. Em questão aí de 2 anos, a gente estava já atendendo, acredito eu que 4, 5 estados já. Caramba. Nossa. E aí eu já nessa época, em 2 anos, já estava com mais de 15 funcionários. O Hum. que prova que a visão que você teve lá atrás, que tinha oportunidade de mercado, tinha um espaço, realmente tinha, porque senão não tinha Sim, vingado. sim. E aí senti a necessidade de ir para um outro galpão, porque aquele quadradinho já não fazia mais sentido, né. E aí eu Uhum. aluguei um galpão na Cordenunce, joguei parte do maquinário para lá e usei parte ainda da estrutura do meu pai para ser Um apoio. um apoio. A expedição era ali, no salão do meu pai, que era não sei se você vai lembrar, se você chegou aí lá nessa época, a minha expedição ficava no porão dele. Uhum. Então a gente até brincava que era o único espaço que tinha vaga na empresa dele ali na época, né. Até brincava que eu tinha que contratar pessoas de no máximo 1,50 m, porque o porão era baixo. Então era o único espaço que tinha na época, usei daquele espaço, que ali um bom tempo, digito eu que fiquei ali mais de 2 anos naquele espaço. E então a produção era tudo num outro salão, e as peças e a expedição, peças prontas ali nesse porão do meu pai, né. Aí já não era mais 100 camisetas por mês. Aí a produção tinha crescido um pouquinho. É.
E foi assim, a evolução foi acontecendo naturalmente, né? Tendo que contratar novos vendedores sempre, a marca começou a ficar conhecida, a gente foi para TV, para Fish TV, comecei a patrocinar programas na Fish TV, começamos a evoluir em relação a itens, né? Fomos agregando cada vez mais itens ali. Então, inicialmente eram só camisetas, foi agregando calças, novos modelos de camisetas, luvas, bonés, calçados, enfim, foi Aumentando inflando o ali portfólio para o ter um mix mais Que portfólio. legal. legal. E quando que você sentiu a necessidade de melhorar a gestão, que você acabou até procurando, tendo contato com Então, a gente aí, com a JM? como todo negócio, né, a gente começa a não a crescer e só ver a parte de faturamento e lucro, e acho que todo negócio é assim, acaba bagunçando um pouquinho ali a parte de gestão, né? Uhum, A gente não dá conta de tudo, né? Então, o meu foco ali era ver o negócio crescer, colocava energia naquilo, uhum. só que ao mesmo tempo o negócio cresceu muito rápido e não se estruturou muito, ficou meio bagunçado, né? Na época, quem me passou foi uma amiga minha que fazia consultoria com vocês, né? E Uhum. aí fui atrás, acho que foi a Sônia e o Jarbas inicialmente Foi, foram me Que legal. visitar. foi Acho que sim. foi uma visita na empresa do meu pai ainda, É. né? Não lembro se você tava. Não, naquela época eu não tinha assumido o comercial ainda. Eu estava na JM, mas atuando como consultor. Então, aí acho que foi a Sônia e o Jarbas lá. eh, Foram lá na empresa, entender um pouco melhor e iniciamos um trabalho ali. São 4 pilares, né? Que é a parte Isso. comercial, a Uhum, parte de comercial, o RH, né? Que a gente uhum. chama, Pessoas, né? pessoas, né? A parte ali de produção, que são processos, Isso. e o financeiro. Sim. Então, inicialmente começamos ali por foco no que a gente via que estava mais defasado, né, na empresa. E ao longo do tempo a gente foi se reestruturando de forma mais organizada, fomos criando novos colaboradores, novas funções, né? Sim. E isso ajudou eu a me livrar um pouco do operacional, Sim. que nessa época eu ainda estava muito dentro do operacional, né? Então era apagar fogo todo dia ali, como se diz. Mas acho que você fez o movimento certo, porque às vezes tem gente que procura a consultoria no momento que ele tem que focar em vender e faturar e Sim, fazer o negócio ficar viável. E é claro que vai chegar um ponto que ele tem que melhorar a gestão, como aconteceu contigo. Então tudo é uma questão de fase, entendeu? Porque se você não, naquela quando estava vendendo 100 camisetas, ficasse preocupado com a gestão e com o processo, você tinha que colocar para rodar e fazer, botar em mais lojas, vender e tal. E aí é o momento que você falou, ó, pô, peraí, agora vamos arrumar a gestão, deixa eu sair um pouco do operacional, porque agora é a segunda fase da de crescimento, né? Foi o que você exato. enxergou. Eu acho que assim, não tinha como ter mais evolução se o negócio estivesse tão bagunçado como tava, né? Uhum. Assim, bagunçado que eu digo é não ter aquela visão correta, não ter um DRE em mãos, Não ter pra, pra, direcionamento claro, né? Pra onde ir. pra dar mais confiança também, sabe? Uhum. Pô, tô ganhando dinheiro, não tô? Uhum. Posso investir até quanto por mês? O que que eu posso, sabe? Pra você dar um passo adiante ali, né? Então, essa parte foi importante, eu acho que foi no momento certo também, até porque a empresa tinha que estar sólida e com um bom faturamento para poder investir Uhum. no trabalho da JM também, né? Assim como outros Sim. trabalhos. Então, acho que foi tudo no momento certo. A JM trouxe ali uma visão melhor, né, para o negócio. Uhum. Me tirou um pouco desse sufoco do operacional. Começamos a organizar de forma assertiva ali todos os setores, criar novos cargos. E isso tem acontecido até hoje, né? Com a evolução da empresa, a gente tá nesse processo ainda. A JM te deu mais confiança para você crescer ainda mais, né? Para você Exato. buscar mais ainda essa visão que você já tem, que é muito boa. Eu acho que, igual eu falei, a questão de você saber se você está ganhando dinheiro ou não, qual que é a sua rentabilidade ali no final, se todo o seu esforço realmente está tendo resultado, já é muito importante, né? E por falar em esforço, teve momento nessa trajetória que, pô, te desanimou, você pensou em desistir. A gente sabe que a vida de empresário é de altos e baixos, né? Você teve alguns momentos bem desafiadores? Cara, sim, tive nessa loucura aí de crescimento de empresa e bagunça, teve um momento que a cabeça ficava a mil, né? É. Porque era muita pressão. E aí eu pensei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Tava quietinho ali na empresa do meu pai, tudo rodando, né? Tudo certinho.
Mas, cara, eu sempre fui movido ali a desafios, sempre gostei de desafios, na verdade, né. Uhum. Então, nunca achei que pra tudo na vida eu acho que tem uma solução, sabe. Nunca pensei em desistir, mas teve momentos que, lógico, que me apertou ali por conta da demanda mesmo e de ser uma não tenho sócio, né, sou só eu que tomo conta, assim, Uhum. a parte de responsabilidade mesmo, da hora que o negócio pega, vem tudo Sim. nas minhas A costas, né. palavra é sua e só sua. É, então teve momentos ali de estresse extremo, né, cabeça Uhum. cheia de chegar em casa e não conversar com ninguém, de tomar banho, me trancar no quarto e dormir, porque dava patada em todo mundo. É, sim, sim. Foi nessa época também que eu falei: "Cara, isso aí precisa mudar, porque a longo prazo isso aí não é saudável, né, nem pra mim, nem para as pessoas que convivem comigo, porque eu tô um pavio curto", como se diz, né. E a gente fala que o empresário de pequena e média empresa, ele tem que fazer uma tríade, né, ele tem que ter crescimento, no negócio, ele tem que ter rentabilidade, mas só esses 2 não dá, ele tem que ter uma que é importante também, que chama qualidade de vida. Exato, é. É Porque mais mesmo se importante. você botar dinheiro no bolso, a empresa estiver crescendo, mas você tem que trabalhar das 6 às 10 horas, Rafa, tem uma hora que você vai esgotar, velho, e É, a não vai longo prazo não é saudável, né, não dá, não não é sustentável, como se diz, né. isso. Então foi aí que deu estalo também de eu ter procurado a JM, né. Falei: "Cara, isso aqui a longo prazo não é sustentável e acredito que todo início demande muito da gente e isso faz parte do processo, a gente se estressar, a gente trabalhar de fim de semana, a gente se desdobrar para o negócio poder alavancar, isso tenho como visão que todo mundo tem que passar por isso, ou a maioria. Mas, a longo prazo não é sustentável, então ao longo do tempo a gente tem que ir acertando as arestas, Buscar né. o equilíbrio. E teve um momento que você até procurou a Guide, que você enxergou a necessidade de brand, de trabalhar diferente a comunicação. Como é que você enxergava o marketing dentro do teu negócio? Quando iniciei a Mar Negro, a logo que a gente o nome veio da empresa do meu pai, né. É, Achei que o nome já era bom da empresa dele e fazia sentido pra minha empresa, até sim. mais, né. Uhum. Então falei: "Cara, eu vou começar com o Mar Negro mesmo, não vou inventar nenhum outro nome". Não sabia se o negócio ia dar certo também, então paguei um cara lá na época para fazer Um um desenho, é um um desenho. desenhista ali simples, né, para fazer Uhum. a logo. Falei: "Ah, beleza, se der certo depois a gente vê o que faz, né, mais pra frente". Uhum. E aí quando o negócio tomou uma proporção muito grande, eu vi a necessidade da gente mudar aquela logo, né, que era uma logo amadora, como se diz, né, que Que é um tava peixe, né. era um peixinho ali com uma escrita, enfim. E aí procurei a Guide para a gente dar esse passo nessa mudança de visual, né, essa nova cara, para a marca, e também para a gente estruturar algumas coisas relacionadas ao marketing, né. A gente viu que tinha que dar Eu esse pulo aí eu na empresa. lembro claramente da primeira reunião que a gente teve, que você falou que a ideia de mudar a marca era estruturar melhor o departamento de marketing, mas você também estava pensando em abrir outros segmentos, por Sim, exemplo, como caça. E eu exato. lembro claramente o dia que você falou: "Cara, a pessoa vai caçar, mas ela não vai caçar com um peixinho nas costas. É, Então a gente tem que fazer algo que é mais agressivo", né. E sim. foi daí que partiu o princípio da gente fazer essa marca nova de vocês. Olhando para os nossos clientes, né, e vendo que as lojas que a gente atendia tinha outros nichos ali dentro dela que a gente poderia agregar, né? Resolvi, junto ao André, falar: cara, vamos tirar o phishing, vamos manter o Mar Negro com uma cara mais agressiva, e isso vai me dar a possibilidade de expandir para outras áreas, uma área do agro, que hoje Exato. a gente está fazendo bastante a parte de agro também, né? A parte da caça, esportes outdoor aí, enfim, Exatamente. E infinitos, né? isso é até para quem está nos assistindo, o quão importante é ter a sua marca alinhada, inclusive com os segmentos que você vai querer atuar no futuro, né. Então, É, às vezes eu quero expandir, eu quero montar um ecossistema, eu quero, expandir a consciência da minha marca, da dos produtos que eu vendo, às vezes a marca não se comporta em todos eles. É um gatilho para fazer a mudança. eu se pudesse dar uma dica aí para alguém que está começando e tem uma visão de expansão aí futura, né, deixar a sua marca talvez mais neutra possível para você poder É, abrir leque, na É, entendeu? não verdade te limitar. é É, mais alinhada ao propósito que você quer de Eu futuro. lembro, a exato, JM tinha um cliente, eu não vou falar o nome dele, mas a empresa era Franjas alguma coisa, que ele vendia franjas de algodão.
E o nome ficou muito forte. Só que ele mudou lá na frente, a franja não era um mercado mais bom, ele começou a vender outros tipos de produto. E a franja não tinha mais, ou não estava mais no foco, né? Só que o nome já estava É, grudado, cara. Aí ele encontrava representante na rua, que ele falava, da equipe dele, falava: Você sabe, você tá trabalhando bem esse mix aqui? Ah, nem sabia que você tinha, achei que era só franja. Isso é um caso clássico de É, miopia de marca e é, como você é. se limitou. Então, assim, o phishing te ajudou no começo, mas depois você tem que ir se desprendendo de phishing e fortalecer o mais negro, né? Isso é o que a gente mais faz aqui, que chama reposicionamento de marca. Então é exato. quando a marca cresce, você tem que reposicionar ela no mercado. As pessoas têm que entender o outro mix, o outro portfólio de produtos, até para você poder expandir e ter esse ecossistema de marca. Fazer isso quanto antes, né? Ah, Porque que nem a gente atende muito a parte agro hoje, e toda camiseta confeccionada a gente coloca ali a marca, lógico, né? Para saber de onde está lógico, vindo, até lógico. para fazer esse propaganda também. E era muito estranho você fazer uma camiseta de agro com um Fish, entendeu? Com a logo Fish. Ah, ah. Então não fazia sentido nenhum. E como é que foi o resultado desse trabalho da Guide? A primeira percepção quando você foi apresentada a marca, como é que conseguiu traduzir para você o que você queria? Sim, além disso, a nossa nova logo, né? A nossa nova logomarca, até o slogan, ele começou a fazer sentido nos produtos, né? Exatamente. Para colocar lá nos bonés, para colocar em todos os produtos ali, ele se encaixava melhor, né? Quando a gente foi montar, inclusive, a gente pensou nisso, né? Como vai ficar num boné? Como vai ficar numa calça, numa camiseta? Então, sim, teve uma evolução aí. Acho que de quando a gente reposicionou a marca, foi exatamente quando eu também mudei para o novo galpão, né? Isso, exatamente. Nós Então, fizemos um lançamento lá. O frame de lançamento da nova marca foi no Galpão. exato, a gente sentiu a necessidade de ampliar novamente, né? Nessa época. Junto à criação aí da nova marca. Não queria na época ter que ir para outro salão, ia ficar com um salão, na parte do meu pai, mais um salão, que já Sim. estava pequeno, que tinha sido alugado, né? Juntei dinheiro nesse meio tempo, comprei um galpão de 2.000 metros quadrados, acreditando que seria grande para aquele momento. Para aquele mês. Para aquele momento, eu falei, cara, é muito grande isso aqui, não consigo enxergar isso aqui lotado, né? Para minha surpresa, acho que em um ano aquilo lá já se tornou pequeno, um ano e pouquinho aí. Tanto é que eu tive que construir outro recentemente, né? Hoje eu tô num local que até então para mim era gigante, tô num local que Você tá vendo já se que tornou bem pequeno. Tô me espremendo ali já. como é que tá o É, momento atual da Marnego? Então você falou de fish, falou de CAS, falou de agro. Qual que é o momento, em termos de portfólio, tamanho, momento da empresa, vamos falar assim? cara, relacionado a Mar Negro, a gente tá. Acredito que sim, estamos no nosso melhor momento, né? A Legal. marca de 2023 para 24, a gente cresceu, se não me engano, 45 ou 48%. Então foi bem expressivo o ano de 2024. Somos hoje a marca, apesar de ser uma das mais novas, ou a mais nova dentre as grandes, a gente se tornou a marca número um em parte de vestuário para pesca do país, né? Uau, Tem marcas aí de 20 e poucos anos já e que conseguiu, conquista, cara. Né? 2018. a gente conseguiu Não é? ganhar o mercado. Acredito eu que a gente conseguiu ganhar esse mercado já faz uns 2 anos, inclusive. E crescer esses 40% não é sair de 5 funcionários e ir para 8, né? É Não, sair de quantos que vocês estão hoje? hoje, se for somar o número total de colaboradores da Mar Negro, entre vendedores, enfim, tudo, vai dar em torno aí de 120, 130 funcionários hoje. Imagina crescer Por aí. 40% de. A gente conseguiu se tornar a marca número um em vendas de vestuário de pesca do Brasil. eh, Nesse meio tempo. Hoje, qualquer loja que você vai, qualquer loja de pesca, né? Caça, pesca, camping, enfim, tem a maioria do vestuário Mar Negro. Tem outras marcas também, mas a maioria ali é Mar Negro. Então, Legal. além disso, a gente conseguiu também puxar um pouquinho. Ainda está em evolução essa parte, mas conseguimos iniciar um atendimento da parte agro, que é bem forte também, acredito eu, aqui no nosso país. Então, muita gente do agro começou a nos procurar para fazer uniformes da fazenda, Exato. personalizados, principalmente personalizados, né? Sim. E começamos a investir um pouquinho mais nesse mercado também. Então, o cenário atual é esse: somos líderes do mercado da parte de vestuário, né? E alguns acessórios. E sentimos a necessidade de aumentar ainda mais o portfólio agora.
E aí, aproveitando o gancho, o que que o futuro espera para Mar Negro? Quais são os planos que você pode abrir aí para 2025, 26? É mais um galpão, né? O futuro depende do espaço agora. Mas sim, a gente já tá tendo essa visão de aumentar o nosso espaço físico, né? Todo ano a gente lança, né? Então o nosso portfólio continua aumentando ano a ano. Acreditamos que ainda tem espaço para aumentar na parte da Mar Negro, que são vestuários e acessórios em geral. Então, aumentando o portfólio, automaticamente aumenta nosso ticket médio por cliente, aumenta nosso faturamento. Esse é um planejamento. E temos o sonho de começar a exportar também, né? Ah, que legal. Principalmente aí para o mercado americano, que é um mercado que a pesca é talvez, não sei o número exato, mas 6 ou 7 vezes mais forte que o nosso. A pesca no Brasil já é muito forte, hoje tem evoluído ano a ano, mas o mercado americano tá anos-luz na frente. E é um mercado que a gente tem o sonho de atingir aí para um futuro próximo. E você comentou com a gente sobre outras marcas que você está trazendo para compor o portfólio. Fala um pouco com a gente sobre isso. Esse ano a gente entrou em negociação com uma marca americana, né, de equipamentos de pesca. Então, para aumentar o nosso portfólio, sabendo que o nosso cliente já tem muita confiança na Mar Negro, a gente tem essa porta de entrada já, né, com a Mar Negro. Tenho bons representantes em todos os estados. Então, eu falei, cara, por que não trazer uma marca conhecida já com produtos de qualidade de fora para agregar ainda mais e a gente tem esse espaço no mercado, né, da pesca, agregar ali e ter um algo a mais para oferecer para o cliente. A gente fez essa parceria com a Cash King. Ah, Cash que King é legal. uma marca hoje americana que está em 150 países. No Brasil ela também estava, porém ela era vendida através de plataformas como o AliExpress, Hum. Temo, né? Amazon, entre outras. E a marca também, querendo mudar o conceito dela de venda, eles querem começar a atender a parte aí de lojista atacada. A gente fez eh, essa junção, né, de ideias e acabamos pegando a representação dessa marca, que é gigante já, aqui para o Brasil e Paraguai. Que forte. Que Excelente, bacana. excelente. Iniciamos venda dela agora em março. E já foi uma venda legal, né? Já nos surpreendeu. A qualidade dos produtos para o nosso mercado é sensacional. Colocamos ela na feira de março já agora. E isso vai ajudar em todo o seu portfólio, quer dizer, vai contribuir para venda cruzada e venda de Sim, mix, né? acredito eu que aí praticamente todos os clientes que estão com Mar Negro hoje estarão com Cash King também, né? Ao longo do Que tempo, conhecendo bacana. o produto. Que bacana. Parabéns. Vários deles já adquiriram a Cash King através da feira. A gente teve uma feira agora em março, né? Tá. Foi não, é a maior feira de pesca, camping, náutica e tiro esportivo da América Latina. Que legal. Ela acontece em São Paulo todo mês de março. A gente foi nessa feira com a Mar Negro e Uhum. também com a Cash King. Montamos um stand lindo com as duas marcas junto ali, fazendo um corredor para passar de uma para outra. Que show. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. O momento Impulsiona e Transforma, Rafa, é o momento que você assume o papel de consultor aqui da JM e dá uma dica para quem está nos ouvindo e está começando a empreender, está tendo dificuldades ou quer empreender, uma dica que foi fundamental para você, que você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar lá em 2018, você falaria para o Rafael lá. Conta pra gente qual a dica que você quer dar aqui. Cara, eu acho que a maior dificuldade, o que faz não acontecer um negócio, se a pessoa tem uma visão, acredita em algo ali, né, que possa dar certo, é ação, cara, é iniciar. Como eu falo, tem que iniciar. Todo negócio que tá só na sua mente ou que tá só na sua vontade ali, se você não pôr em prática, mesmo que comece pequeno, né, como todo negócio, dar início, acreditar e o principal, trabalhar duro, não tem segredo. Eu É, acho que o principal tá aí. A gente vem de uma geração agora muito imediatista, né? sim. Então, as pessoas são muito imediatistas, nem todo negócio ele
acontece ou fica grande de um dia para o outro. Tem negócios que demoram mais, tem negócios que se adiantam, né? É dar o primeiro passo. Se eu tivesse que começar um negócio hoje, é a mesma coisa. Dar o primeiro passo, ter a iniciativa de começar ele, mesmo que pequeno. Se você acredita no negócio, não desista e não seja imediatista. Tem negócios que vão ter um prazo ali para ele poder evoluir maior do que outros. Não tem como comparar um negócio com o outro, né? Eu acho que se a pessoa tiver essa consciência, tem tudo para dar certo. E trabalho duro, não tem Não segredo. existe fórmula pro sucesso. Né? Não. Conta. Show, aproveita essa dica aí para já se motivar para começar o negócio. Obrigado por você ter vindo, hein, Rafa? Imagina, agradeço a oportunidade aí, né, de estar aqui, de apresentar um pouquinho da Mar Negro, da história, do presente, do futuro. E é uma honra aí estar trabalhando com a JM, acho que por 4 anos já, se eu não me Um engano. tempão Né? já. Me ajudaram muito, tem ajudado ainda nesse processo de evolução da marca, né? Que legal. É uma honra estar aqui hoje também. Falando um pouquinho Obrigado. da E se história. você Obrigado, ficou curioso, obrigado. procura a Mais Negro aí nas redes sociais, no Instagram, vê os produtos que tem, já vira cliente também, já compra, tá? Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, André. Isso aí, obrigado, pessoal. Fiquem aí que a gente volta já já com mais um episódio. Um abraço.